Nós vamos falar agora sobre a esquerda que está apavorada com as últimas pesquisas do Lula, porque toda tentativa que eles tiveram de reviver o Lula falhou. E eu falo isso não no sentido, o Lula fez uns programinha para tentar reverter a popularidade dele. Não, eu falo isso no sentido mais amplo, né? Lembra, a esquerda estava perdendo popularidade no Brasil muito rapidamente. E aí achou que voltando ao poder conseguiria mudar as coisas para voltar a ter popularidade, né? Não porque o Bolsonaro se elegeu, porque fizeram um disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá, é um erro, não sei o que. A esquerda precisa retomar o poder que a gente vai conseguir resolver isso e voltar a conquistar corações e mentes do brasileiro. E eles estão percebendo que isso não está acontecendo, ao contrário, a popularidade do Lula está na baixa histórica, saiu a pesquisa da Quaest hoje, a gente já falou sobre isso num vídeo anterior, mas é pior que isso, eles veem que não conseguem mudar esse conceito, não conseguem alterar essa situação que está acontecendo. Por que será? Será que eles vão chegar nisso aqui? Eles chegam perto dessa escolha, mas não conseguem chegar no ponto exato da coisa, que é o mundo mudou. A esquerda está com a mesma ideia, os mesmos argumentos de 1840 e o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, né? O pessoal está chorando aqui, a esquerda chorando pra caramba. Não, porque a culpa é da oposição. É da oposição? Porque a oposição não pode ter oposição. Só funciona a esquerda se for regime chinês, né? Tomar cuidado com esse pensamento desse pessoal, né? A extrema-direita foca no domínio absoluto das redes em parceria com as Big Techs. A culpa é das Big Techs desse pessoal, né? E, de novo, não tem nada disso. O problema deles é as ideias antigas que não se adequam à era da informação descentralizada. E, finalmente, qual que é a alternativa deles? O Boulos! O Boulos vai iniciar uma caravana por 15 estados para mobilizar a esquerda. De olho em 2026. Agora vai dar certo de verdade. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Mastigador de Azulejo, Nada Aborrece, Nem Esporro de Chefe Babaca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem uma matéria aqui do Luiz Felipe Azevedo que cita vários especialistas de comunicação, né? Então aqui, ó, da vanguarda do passado à agrura das redes, ou seja, a esquerda no passado era quem tinha popularidade, era quem conquistava corações e mentes da juventude, era quem estava na crista da onda. Ao contrário, o conservadorismo estava relegado a segundo plano, era uma coisa que ninguém... Aqui no Brasil houve uma época que dizer que você era de direita, meu, era xingamento. Ninguém aceitava isso não. Felipe Henrique Cardoso, o presidente do Brasil, reclamou quando disseram que ele era de direita e coisa. Não, eu sou de esquerda, eu sou socialista, não sei o que lá. Porque é xingamento aqui no Brasil chamar alguém de direita aqui, né? E aí, eles estão questionando esse ponto. O que aconteceu? Como é que a esquerda, que tinha um domínio tão grande nas redes, na comunicação, de repente se perdeu nessa história, né? Porque, de novo, é o resultado ainda da pesquisa da Quaest. Como a gente já falou no vídeo, o pessoal viu que deu ruim, né? Ah, não, porque o problema é a comunicação. O problema não é a comunicação, cara. A comunicação do PT é uma bosta, é verdade, mas o problema não é esse, né? O problema é muito além disso. O problema é justamente o argumento, são as ideias, é o Lula em si. O Lula é uma figura patética, uma figura destroçada pela história. Mesmo que tenha alguma coisa de positivo no passado dele, não sobrou nada depois do escândalo de corrupção, né? Aí aqui, o caso da Quaest, a gente falou no outro vídeo, né? 31% dizem que o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro no INSS e só 8% apontam o governo Bolsonaro. Lembrando que houve um enorme esforço em tudo quanto é jornal sair dizendo, não, o escândalo do INSS que começou no governo Bolsonaro e que o Lula está resolvendo, não sei o que lá, e coisa e tal, fizeram um esforço danado para colar esse negócio. O governo Lula botou dinheiro, hein? Botou os robôs para robozar lá na internet, para tentar jogar essa narrativa, aquele Janones e não sei mais quem, a idiotice toda lá da esquerda estava lá botando esse negócio, a Mind 8, né? Não, porque o escândalo do INSS de 2019... Sendo que é uma idiotice isso, porque esse escândalo, esse negócio de desconto do INSS já vinha desde muito antes do governo Bolsonaro e aumentou absurdamente no governo Lula, né? Isso que matou essa narrativa deles, né? E, enfim, mas o ponto central aqui eles tinham uma narrativa, eles achavam que iam conseguir resolver o problema, tinha o Sidônio lá, que é o expert do marketing, coisa e tal, e não conseguiram resolver o problema. O que está acontecendo que a esquerda não consegue mais resolver o problema, né? E aí,
O pessoal vem falando aqui, olha só, sucessivos reveses amargos para o governo Lula no embate político travado nas arenas digitais, com repercussão majoritariamente negativa, vão desde a crise do Pix, as fraudes do INSS. Ele perdeu um monte de seguidores e não sei o que lá. E aí começa o papo dos pesquisadores, né? Pesquisadores apontam que as estratégias inovadoras coordenadas pela esquerda já incluíram, por exemplo, distribuição de panfletos e investimento em jornais alternativos. Cara, como é que esse pessoal pensa que isso vai fazer sentido hoje, cara? Hoje, panfleto você recebe na rua, você joga no lixo, né? Isso as pessoas educadas, porque quem é mal educado joga em frente mesmo, porque, porra, é um absurdo, ninguém pega panfleto, eu não pego panfleto na rua, que coisa é essa, né? Mas, assim, panfletos da esquerda já foram uma coisa no passado em que as pessoas davam valor a isso, né? Jornais alternativos, pô, beleza, é só fazer sites alternativos, faz site alternativo. Tem um monte de site alternativo da esquerda aqui, né? Aí fala que não, porque desde a Revolução Francesa, que não sei o que lá, que essas táticas impulsionaram a capilaridade das pautas com foco no viés trabalhista e na mobilização da classe operária. E não, como é que a gente conseguia fazer isso antes e agora não consegue mais? Meu amigo, vocês viraram a situação, cara. Vocês são establishment. Acorda, olha para a esquerda é o establishment. A esquerda voltou porque o establishment, porque a elite aristocrática socialista de Brasília quis vocês de volta. Foi só por isso que o Lula tá lá, senão estava numa cela em Curitiba até hoje. Então, ou seja, esse pessoal não consegue perceber o óbvio. A situação mudou, não é o meio, é a situação em si. E não tem como você, por melhor que seja o seu marketing, não tem como vender produto ruim com marketing, por melhor que seja o marketing, né? Aí não sei o que lá, a partir daí a pessoa vê uma concentração de voz, a esquerda começa a organizar movimentos, criar alternativas para lidar com a mídia hegemônica. Porque é engraçado que eles ainda colocam a mídia como sendo de direita, né? A mídia, que passou os últimos 20 anos aí criticando o Bolsonaro e adorando Lula e lambendo o saco do Lula. Para eles a mídia é de direita, né? Isso é o que diz o professor da pós-graduação de comunicação da PUC, né? Enfim, aí falam outra, aqui o Pasquim, olha só, era de ouro, saiu a anistia, eles comemorando, anistia da esquerda, tá? Anistia da esquerda é isso daqui, né? E aí o alcance desse discurso era facilitado pela penetração nas universidades, a aderência de grupos da classe artística. Exatamente, né? O gramscianismo, né? O Gramsci falava exatamente, temos que entrar na classe artística, nos meios de comunicação, exatamente. Mas esse é o problema da esquerda. Ela se tornou establishment, ela realmente conquistou essas coisas todas, mas conquistou isso no momento que agora não serve mais para nada, porque a informação descentralizada e distribuída matou a vantagem que tinha essas coisas, né? Aí fala aqui sobre a eleição do Lula, olha só como a gente era bom antes, como é que a gente conseguia e não sei o que lá. O Lula deixou a presidência em 2010 com mais de 80% de aprovação, o que eu acho uma coisa apavorante. Isso me apavora até hoje. Como é que pode o Lula, depois do mensalão, depois do Petrolão, já se sabia do Petrolão, não tinha Lava Jato ainda, mas o Petrolão já era conhecido nessa época. E o Lula ainda saiu com 80% de aprovação, cara. É porque o PSDB é muito merda mesmo, cara. É que eu falo. O PSDB morreu de ruim, meu. Morreu de ruim. Merece morrer. É o pior partido que existe na história do Brasil, o PSDB. Se tivesse um pingo de competência, não tinha morrido, tinha tomado o poder do Lula depois do mensalão, mas ficou nesse negócio, ai, não vamos usar essas armas contra o PT, deixa o Lula sangrar, que o Lula sangra e depois ele cai na próxima eleição. Enfim. Os esquerdistas todos concordam que esse negócio de democracia é um saco, né? Que ao analisar o governo Lula, vemos que ter minoria no Congresso o impede de investir em políticas de comunicação muito à esquerda. Oh, pois é, mas aí que tá, é o que eu falo para vocês. O problema do Lula foi esse. Fizeram de tudo para eleger o Lula, botaram transplantaram, um presidente transplantado. Botou um Congresso toda à direita, o povo brasileiro todo indo para a direita, né? O Congresso mais à direita, e aí transplantaram um presidente de extrema esquerda lá no presidência. É lógico que ele vai ter esse problema, né? Isso é parte da democracia. A esquerda não gosta desse negócio de democracia. A esquerda acha que socialismo só funciona se for igual na China, que só tem um partido e todo mundo tem que obedecer, né? Aqui, ó, mas a esquerda comete erros na comunicação digital que independem da estrutura das redes sociais. Por exemplo, construir como slogan principal sem anistia para se posicionar contra o projeto de lei do 8 de janeiro é um erro. O que eles estão querendo dizer aqui? Anistia é uma coisa boa. No momento que o PT encampou a frase sem anistia e não sei o que lá, ficou com uma pessoa má, que quer punir os outros e coisa e tal. E a direita está com o lado correto dessa história. Anistia, queremos anistia. É um absurdo, né? Ainda mais com o caso da Débora lá. Eles falam também do negócio de adotar o batom da Débora como um símbolo e coisa e tal. Mas no final das contas,
Todas essas coisas são muito bacanas, porque exatamente porque o povo percebe o PT como o establishment, percebe o PT como o sistema atual. O PT não é mais oposição, o PT não é mais os rebeldes que foram um dia, né? Ao contrário, a direita é vista desse jeito, né? Aqui, ó, sem anistia, sem perdão. Cara, isso não pega bem. Assim, veja, entenda, sempre que eu falo que não pega bem, para o pessoal da esquerda, que está na luta, vai achar que está ótimo. Para o pessoal da direita vai estar sempre errado. Não pega bem para o pessoal do meio, o pessoal que não está interessado. O pessoal, olha, sem anistia, sem perdão, caramba, que coisa, né, forte, né? Porque sem anistia, porque sem perdão, o brasileiro é profundamente católico, é profundamente cristão, o perdão está na base do cristianismo, né? Enfim, aí eles começam a explicar, aí começa a voltar lá no Che Guevara, no Marx e não sei o que lá e coisa e tal. E aí, olha só que coisa curiosa que eles falam aqui, ó. Há uma base social da esquerda que não existe mais, que a sociedade contemporânea não é mais industrial, e o espaço onde trabalhadores se reúnem mudou. Isso faz parte do elemento de estrutura da crise da esquerda, que é global. Olha só, o cara acertou em cheio, é o ponto que eu falo para vocês, o mundo mudou. As preocupações, hoje em dia ainda tem gente que trabalha em indústria, tem gente que trabalha em indústria também, mas 3 pessoas e meia aqui só, pouquinha gente. Aqui, ó, o cara que é o Afonso Albuquerque frisando que a dinâmica midiática atual favorece extremo. Aí o cara faz o diagnóstico correto, aí vem para isso, não porque é um absurdo, porque não pode, e quando é isso, você tinha uma comunicação voltada à emoção, isso acabava com a antipolítica e o nazismo e não sei o que lá, e o cara ele embora. O cara começou com a coisa certinha. Realmente, o mundo mudou, esse é o problema da esquerda, o Lula tá com a mesma ideia de 1840, é uma ideia que não atrai mais as pessoas, porque o nosso mundo não é mais esse. O nosso mundo não é mais dos industriais, é o mundo dos prestadores de serviço. E prestador de serviço é diferente de operário. Operário tem uma relação direta com o patrão. O prestador de serviço tem uma relação que é mais com o cliente. O mesmo prestador de serviço presta serviço para um monte de clientes, então não tem mais a figura do patrão. Toda aquela ideia, toda aquela visão da disputa de classes, que você tinha um patrãozão rico lá mandando, e os industriais ali, né, os trabalhadores, os proletários, né, que eles chamam que estavam trabalhando, isso morreu, meu amigo. Quer dizer, não morreu, tem gente que trabalha ainda desse jeito hoje, mas hoje é uma fração mínima da população. E não vai mudar, porque a economia hoje em dia é economia de serviço. E economia de serviço, as pessoas têm clientes, ela não tem patrão. Ou pode até ter o patrão lá e coisa e tal, mas o patrão é secundário no final das contas. Você tem que agradar o cliente. O cliente é que importa. E no momento que você tem que agradar o cliente, muda tudo. É o que eu falo para vocês. Por que o pessoal tem dificuldade de aprovar a regulamentação dos aplicativos? Por quê? Porque o pessoal do aplicativo percebe. Olha só, se tiver que pagar mais caro, o meu cliente vai comprar menos, eu vou vender menos, eu vou ter menos corridas. Ah, mas eu vou ter mais segurança. Vou ter mais segurança, mas vou ter menos corrida, vou ter menos dinheiro. Né? E isso é uma base econômica clara, é um efeito econômico claro. Quando era o proletário fazendo isso, ele tinha aquela ilusão que quem iria pagar era o patrão. Não era, tá? É o que eu falo para você, toda lei trabalhista, quem paga é o trabalhador, no final das contas. Quem acha que CLT protege o trabalhador está enganado. A CLT protege o governo, ajuda o governo. O trabalhador se fode, o patrão se fode. Então, mas quem paga, no final das contas, é o trabalhador mesmo. Agora, na economia de serviço, em que todo mundo está ligado a um cliente, não a um patrão, você não consegue usar a mesma lógica, porque a pessoa faz a conta. Quem é que vai pagar isso? Quem vai pagar isso vai aumentar o preço para o cliente final. Se vai aumentar o preço para o cliente final, eu vou ter menos cliente. Se eu vou ter menos cliente, eu vou ganhar menos. Então eu prefiro ficar do jeito que está, porque senão, repara como é que é uma visão muito mais capitalista da coisa. A verdade é essa. E é isso que está na origem do problema. A informação descentralizada mudou as relações entre as pessoas e tirou esse negócio da hierarquia do patrão mandando no proletário e coisa e tal. Antes podia botar a culpa no patrão, que o patrão é malvadão, o patrão vai pagar isso, o patrão vai pagar aquilo, o patrão vai pagar aquilo outro. Não era o patrão que pagava no final das contas. O patrão ou repassava o valor para os clientes ou diminuía o salário dos funcionários para poder bancar esse, entre aspas, direito inventado pelos socialistas. Mas no final das contas, agora que o pessoal faz serviço é diferente. A economia hoje é economia de serviço. Na minha época de escola, falava assim, primeiro, segundo e terceiro setor, né? Primeiro setor é a agricultura, segundo setor é a indústria e terceiro setor é serviço.
Olha, se você for ver em quem que as pessoas trabalham hoje em dia, esquece esse negócio de primeiro e segundo setor, é todo mundo serviço. Não tem mais segundo, primeiro setor, tem meia dúzia de pessoas lá na agricultura, tudo automatizado, tem meia dúzia de pessoas na indústria, tudo automatizado, e a tendência é cada vez automatizar mais, e tá todo mundo no serviço, e é isso que vai ser daqui para frente. E a estrutura do serviço é uma estrutura orientada a cliente e não ao patrão. Então mata toda essa lógica da esquerda, essa lógica do Lula, que ele vem tentando. Esse é o problema desse pessoal. O cara começou certinho aqui. Como é que pode o cara começar certinho o raciocínio, mas aí de repente a LLM dele lá começar a alucinar desse jeito? E não, porque nazismo, é nazismo, para com isso. E aí, ou seja, o que está acontecendo é isso, né? Aí tá o pessoal reclamando aqui, ó, não porque a oposição trava as pautas, é o governo transplantado, a população quer a direita. A esquerda fez de tudo, tudo que podia e mais umas coisas que não podia para ganhar a eleição de 2022. Botou o Lula lá, é verdade, ganharam, tá lá o Lula sentado lá na cadeira de presidência. Só que é um presidente transplantado, é um presidente que não está de acordo com o Congresso e com o interesse da maioria. Eu acho engraçado eles falando assim, não, que isso acaba com a vontade popular. Ué, como assim? O Congresso também é vontade popular, meu amigo. Foi todo mundo eleito ali também. Aquele ali todo mundo tem voto. A vontade popular elegeu esse Congresso tanto quanto elegeu o Lula, né? Enfim, aí eles vêm com um papo de que o problema é as big techs, o problema é a internet. Não porque esse negócio, essa modernidade é ruim, que não sei o que lá, que temos que voltar à vela, porque a lâmpada atrapalha muito as pessoas que fabricam vela e não sei o que lá. E eu falei para vocês, né? É lógico que as big techs vão em direção à direita, por dois motivos. Primeiro, porque eles já perceberam que a direita é o futuro, a população está indo para a direita, ninguém quer a esquerda mais. A esquerda não tem argumentos, não tem lógica, não tem um projeto para um mundo a partir daqui. E segundo, porque a esquerda quer acabar com as big techs. Censura é o fim das big techs. Acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet é o fim das big techs. O que você acha que a big tech vai fazer, meu amigo? Tu quer acabar com ela? Tu acha que ela vai ficar o quê? Ai, não, vamos tratar justamente os dois lados. Não, ela vai correr pro lado que ela tem abrigo, né? E, de novo, é a estratégia certa, porque mesmo que por hipótese, vocês consigam censurar as redes sociais aqui no Brasil e coisa e tal. Isso não vai mudar nada muito rápido, a direita vai voltar ao poder em pouco tempo e vai acabar com essa censura do mesmo jeito. Então, vocês podem cantar vitória, lá, o Xandão foi lá e censurou todo mundo, acabou as big techs no Brasil, e agora a esquerda vai voltar. Não vai, meu amigo, o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, né? Aí tá o pessoal aqui. Eles já estão em guerra, e nós, a batalha por 2026 já está em curso, né? Eles estão preocupados, porque eles estão vendo que deu merda, eles estão vendo que vão perder 2026. E eu já falei para vocês, é lógico que em algum momento eles vão perceber que a única alternativa que eles têm é a venezuelização. Mas eu não acredito que isso seja algo que dê certo, que eles consigam fazer isso no final, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Boulos vai fazer uma caravana. É isso daí, Boulos. Tomou força, Boulos. Vai lá, Boulos. Faz a caravana para mobilizar a esquerda de olho em 2026. Vai dar muito certo. Esse pessoal tá fudido. Eles não fazem nem ideia do que eles estão fazendo.